Olá, muito bom dia, graça e paz para você. Hoje um domingo maravilhoso que Deus nos dá e na nossa escola dominical estamos tratando de um tema especial na classe de adultos que fala sobre os conflitos da vida. E hoje especialmente nós queremos abordar um assunto bastante difícil, porém muito contextual, né? Até mesmo para esse momento que estamos vivendo no nosso país, na hora da enfermidade e do luto. Esse é o nosso tema de hoje. Preste atenção naquilo que Deus tem para falar ao nosso coração nessa manhã, através também da palavra dele. Eu quero ler um texto que nós conhecemos muito bem, que está em Marcos capítulo 5, diz assim: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Senhor, nessa manhã de domingo queremos que o Senhor nos ajude a entender esse tema tão interessante, tão difícil às vezes de aceitação para os nossos corações, especialmente quando chega na nossa casa a doença, o luto. Nós às vezes não sabemos como reagir ou agir em tais circunstâncias. Queremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento claro daquilo que precisamos, ó Pai, entender e também aceitar, segundo a Tua palavra ensina ao nosso coração. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Eu estava vendo agora há pouco mesmo, né, uma estatística. Estamos hoje convivendo com o Covid, essa pandemia que assolou o mundo inteiro, e nós já estamos constando aí com mais de 1.296.000 mortes. Para ser exato, 1.296.566 mortes hoje. Hoje, basicamente, essa semana, digamos assim, na quarta-feira, né? Essa estatística, aliás, de quinta-feira. No Brasil, 163 mil na quinta-feira, 637 mortes por Covid. Então, entre os conflitos que nós temos na vida, nós temos aí dois assuntos que a gente tem muita dificuldade de conversar sobre isso, às vezes, inclusive, que é a enfermidade e o luto. E a Bíblia explica com muita clareza para nós como é que os crentes lidam com essas duas coisas, tanto quanto a enfermidade, como também com a morte. E quando você olha para o Evangelho de Jesus Cristo, ele tratou com muita seriedade esse tema, tanto o enfermo como também o enlutado. E a gente espera muitas vezes que as enfermidades possam ser tratadas, os doentes sejam curados, mas nem sempre é isso que acontece, especialmente quando isso bate na nossa porta, fere aqueles que estão próximos de nós, e até nós mesmos somos todos vulneráveis, suscetíveis a isso. A situação complica bastante para nós. A enfermidade, como nós sabemos, ela pode gerar morte, e isso é muito óbvio, né? Para que nós conhecemos muito e damos com a vida. E é sempre importante aprender lições, né, com Deus na hora da enfermidade, mesmo quando a vontade de Deus for diferente da nossa. Então, como é que a gente vai entender esses dois temas aqui? A nossa vida na terra, irmãos, ela não é infinita, nós sabemos muito bem disso. Quando você lê o Salmo 90, que é uma oração de Moisés no deserto, você percebe ali nitidamente quando Moisés fala da nossa transitoriedade. E ele vai dizer para nós que a gente é como a relva que está linda de manhã, verde, mas à tarde está murcha, à tarde ela está seca. E ele vai comparar a nossa vida como um vento, como uma neblina que aparece e logo ela se dissipa. E isso marca muito bem aquilo que é a nossa vida em termos de transitoriedade. Nós não somos realmente eternos aqui nesse planeta. A doença, escreveu um capelão que trabalha na área da saúde, é muito mais do que uma falta de saúde. Ele fala que a doença é uma expressão
das nossas limitações físicas e também emocionais e espirituais. Haja vista que, quando se fala em enfermidade, nós não falamos somente em coisas que afetam o nosso físico, mas também que afetam o nosso emocional e acaba também afetando, aí, assolando a nossa alma diante da situação. Mas a enfermidade é uma indicação viva de que nós somos seres humanos, que nós habitamos um corpo que está destinado a perecer. As enfermidades, ela tem um problema muito sério que está vinculado, segundo a palavra, à questão do pecado. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos nitidamente que é por conta do pecado, né, dos primeiros pais, que veio também a morte. E a morte tem como antessala muitas vezes a enfermidade. Enquanto a ciência médica ela considera as causas, né, da enfermidade, das doenças, em termos psicológicos ou psicossomáticos, até mesmo das limitações que são físicas, a Bíblia ela apresenta as causas espirituais como sendo o problema subjacente, né, ou fundamental desses males que assolam a nossa vida. E quando você olha para o ministério de Jesus, boa parte desse ministério esteve ligado a pessoas enfermas. E a Bíblia, em geral, ela menciona diversos tipos de doença, como a febre. No caso, a sogra de Pedro estava acamada por conta de uma febre. Lepra, ou a hanseníase, né, como assim era conhecida no passado, a paralisia, a cegueira, a surdez, a mudez, a hemorragia e outras situações que a Bíblia fala a respeito daquilo que são as enfermidades. Então, em linhas gerais, a primeira e grande afirmação que a gente tem, isso é contundente e claro, é que a doença acaba fazendo parte da nossa vida. A gente não queria isso, mas essa é uma grande verdade, não tem como a gente fugir. É quase impossível você descrever uma pessoa que na vida não tenha tido nenhum tipo de doença ou alguma enfermidade, por menor que ela tenha sido, ou por menos intensa ou mais intensa que ela tenha gerado em termos de consequência. A grande questão é, nós acabamos em um momento enfermos. Há algumas situações, algumas reações normais quando a gente enfrenta a adversidade através da enfermidade, aliás. E primeiro, há um sentimento de desconforto. É claro, né, é natural que a gente não vai conformar com a coisa que está trazendo mal para nós. E se a gente conformasse com isso, nós não estaríamos normal. Normalmente falando, o ser humano, qualquer coisa que venha agredir o nosso físico, que vai gerar um mal-estar, seja ele de ordem física, emocional, psicológica, nós vamos sim, com certeza, buscarmos uma resposta para resolver esse desconforto. Até porque nós somos criados para a vida. Então, a enfermidade parece que ela não combina muito bem com aquela expressão de Jesus quando ele falou que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Porém, nós temos que entender que nem sempre doença é sinônimo de pecado. Ou então, fé não significa também ausência do mal, ou ausência de uma enfermidade. Essas coisas não estão extremamente necessariamente relacionadas, né? O sentimento de desconforto vem para que a gente tome atitudes que podem ou que possam sanar esse mal que às vezes se instala na nossa casa, com a família da gente, com o nosso cônjuge, com um filho. E a gente que é pai, né, ou mãe, que você tem em casa, sabe o quanto a gente fica desconfortável quando um filho da gente fica doente. A gente fica tentando querer tirar aquela doença, aquele mal-estar, como se nós pudéssemos com as nossas próprias mãos. Em alguns casos a gente fala assim, né? Por que não acontece comigo, né, ao invés de pegar o meu filho? Eu queria dizer uma coisa para você. Outro dia eu estava pensando a respeito disso e Deus tratou no meu coração uma coisa muito simples e eu acho que é óbvia para o nosso entendimento. Os nossos filhos também irão atravessar a enfermidade e até mesmo o luto, por que não? Essas coisas vão acontecer para que os nossos filhos também sejam amadurecidos na sua inteligência emocional. Deus vai tratar com quem quer que seja, para que essa pessoa, seja eu, seja você, seja um filho nosso, para que essa pessoa amadureça, entenda e creia
que nós não fomos feitos para vivermos confortavelmente nesse mundo como se aqui fosse a nossa pátria eterna, o nosso lugar eterno. Na verdade, aqui é uma antessala, né, de volta para a nossa casa que Deus nos tem preparado, e Cristo também nos foi preparar, e ele fala isso em João capítulo 14. Mas há outra reação que a gente tem na enfermidade, que é o assentimento. Muitas pessoas elas se conformam com a enfermidade. A pessoa, às vezes, ela está sabendo que ela precisaria de buscar um tratamento, mas ela acredita por conta dela mesma que aquele mal que se instalou nela é algo muito simples, que ela mesma vai conseguir resolver, e as pessoas muitas vezes sublimam isso, ou ignoram isso, ou subestimam isso, e não vão buscar, de repente, um tratamento adequado naquele momento necessário. É comum você ver pessoas que morreram porque deixaram as coisas complicarem, não tiveram o cuidado, né, de buscar o tratamento certo, na hora certa, né, com a medicação certa, com um médico bem orientado, para que ele pudesse viver uma saúde ainda um pouco mais intensa na sua vida. A pergunta que muitas pessoas fazem é que, se Deus é bom, por que Ele permite sofrimento para nós? Se Ele é o Todo-Poderoso, por que Ele não suspende, né, o sofrimento na nossa vida? Então a doença, ela provoca sérios transtornos, desde os transtornos psicológicos, como também os transtornos emocionais, conjugais. Se você olhar para esse texto que nós acabamos de ler, aquela mulher sofreu um transtorno que foi o financeiro. O texto fala que ela gastou tudo que ela tinha na mão de uma quantidade enorme de médicos, mas ela, há 12 anos, né, sofrendo com aquela hemorragia, ela não conseguia encontrar uma cura, né, para aquele grande mal que nela havia, até ela encontrar-se com Jesus. E aí nós conhecemos como foi a cura dessa mulher maravilhosa, né? Então nós temos que enfrentar a doença de modo realista. Você talvez possa dizer assim, não, mas eu enfrento. Nem sempre nós estamos acostumados ou maduros para dizer assim, olha, isso aconteceu, não era bom que acontecesse, mas eu preciso enfrentar, sem sublimar o que está acontecendo na minha casa, e lutando mesmo para que você possa ter uma vida abundante. Muitas pessoas não conversam sobre o problema da saúde. Eu vejo assim, pessoas que ignoram totalmente, atravessam um problema, elas não vão ao médico, elas não procuram um remédio adequado, elas se automedicam porque elas acreditam que elas conhecem mesmo o que está no corpo delas. E isso é muito comum, gente. Eu já fiz isso. E a gente é ignorante, né? Por achar que a gente sabe resolver os nossos problemas em todos os sentidos. Para isso Deus colocou aí os médicos, pessoas muito bem orientadas, psiquiatras, né? Muita gente acha que ir a um psiquiatra é uma coisa de louco, de doido. Não, isso é um transtorno mental que qualquer um de nós podemos atravessar. E se na minha casa ou na sua casa isso vier a acontecer, a pessoa que vai cuidar disso é um psiquiatra. Ele vai tentar colocar as suas emoções, né, a sua mente em ordem, para que você possa conseguir raciocinar bem e tocar aí a sua vida de acordo com a normalidade. Em muitos casos, quando as pessoas vão ao médico, a situação já se tornou crônica. Infelizmente, isso acontece e muito. E aí, quando a coisa se torna crônica, aliás, qualquer área da nossa vida e qualquer situação da nossa vida que se tornou crônica, que não recebeu o devido tratamento de choque ou adequado, certamente vai ficar muito complicado o tratamento. Muitas pessoas descobrem um câncer no estado evoluído porque no começo ele ignorou uma pequena dor, um pequeno mal-estar, achando que aquilo era algo muito tranquilo, muito simples. Então, não é assim que nós devemos fazer, né? Não permita, por outro lado, que a doença enfraqueça o seu compromisso com Deus. O apóstolo Paulo, ele relata uma situação que nós conhecemos muito bem, que no momento mais tremendo da sua vida ministerial, como se nós disséssemos assim, Paulo estava no seu êxtase, no seu ápice ministerial, e de repente Paulo fala, eu fui esbofeteado por Satanás com um espinho na carne, mensageiro dele todos os dias, diz Paulo. Esse espinho provocava e instigava a minha vida. E ele orou para que Deus o curasse por 3 vezes, e Deus diz, Paulo, a minha graça
te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É claro que esse é um caso específico e que Paulo compreendeu que o poder de Deus realmente se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Agora, uma atitude muito certa que a gente, enquanto igreja, precisa tomar, e eu queria fechar esse estudo de hoje pensando um pouco sobre isso, é como é que a igreja nesse tempo, como que a gente nesse tempo tem que ser movido por uma consciência em relação a esse problema da enfermidade e do luto. Primeiro, a igreja ela pode e deve buscar a cura que Deus pode dar. A igreja que não ora para a cura, que não ora para milagres, ela entrou num comodismo de fé muito grande, numa frieza muito grande, numa letargia muito grande. Deus pode curar o câncer, Deus pode curar a AIDS, Deus pode levantar o coxo, Deus pode ressuscitar morto. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Então Tiago fala, se nós estivermos alegres, vamos cantar louvores. Mas se a gente estiver enfermo, vamos orar. E ele fala, a oração da fé salvará o enfermo. E se ele tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha que poder a oração feita com a fé necessária, firmada em Deus, de uma relação definida com Ele, claramente com Ele, pode alcançar. Não duvidemos disso, queridos. Nós já vimos muitas pessoas, centenas de pessoas serem levantadas dos seus leitos, não pelas mãos dos médicos, mas pela intervenção de Deus. A gente precisa crer nas manifestações dos dons de cura. Eu creio que ainda hoje Deus pode usar as mãos de irmãos nossos, irmãs nossas, que Deus colocou de maneira muito direta esse dom para curar. Pessoas que vão orar e você vai ser curado. Não é porque essa pessoa ela tem o dom da cura em si mesma, é porque essa pessoa se tornou um canal de Deus em específico nessa direção. E eu creio que essa pessoa tem uma afinidade com Deus muito grande em termos de comunhão e de relacionamento, E essa pessoa certamente, ou essas pessoas, elas vão orar e Deus vai certamente ouvir por conta mesmo daquilo que eles têm manifestado na presença de Deus. É claro que Deus é soberano e Ele pode curar ou não, cabe a Ele decidir, nós sabemos muito bem disso. A ansiedade, o medo, o complexo, a ingratidão, a solidão, como é que a gente trata isso? O estresse, isso também é doença, depressão, desânimo, Então nós sabemos que em muitos desses casos, o alcance da medicina, ela tem os seus limites. E aí a gente vai perceber que Deus é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor dos médicos, é o Senhor de toda a cura e milagre e manifestação de poder. Então a igreja tem que ter certeza daquilo que Deus pode realizar. Talvez você esteja convivendo com esse drama na sua casa, na sua família, ou você, nesse tempo agora de pandemia, perdeu alguém, Vou falar um pouquinho agora sobre a questão do luto também. Creia que Deus pode trazer o conforto ao seu coração necessário. Então é preciso estar muito em comunhão com Deus para compreender que Deus, Ele é Senhor da nossa vida. E quando a gente pensa no luto, e especialmente agora falando sobre isso, tem que ter a consciência de que isso é uma situação que nós vamos ter que encarar com todo o realismo, que a Bíblia inclusive ensina a gente a fazer. Eu já vi muitos velórios onde filhos ou até mesmo pais ou mães estão chorando na beira de um féretro, não porque às vezes estão tristes pela partida, mas por um remorso, por não terem cultivado um relacionamento bom, saudável em vida, por não ter honrado, por ter desrespeitado, por ter traído, e a pessoa foi embora sem ter condição de resolver aquele problema através de um perdão, e aí no momento do velório é aquele choro de um remorso total e incondicional. Então não vamos permitir que na nossa vida, primeiramente, vamos cuidar, enquanto estamos vivos, das nossas relações, para que em vindo o luto na nossa casa, nós consigamos atravessá-lo de maneira muito mais suave. Não vai ser fácil. Ninguém que vai perder um ente querido vai dizer foi bom, eu estou tranquilo. Não, queridos. Nós sofremos, porque nós amamos as pessoas, e as pessoas amam a gente. Nós fomos chamados por Deus, vocacionados por Deus para amar. E quando alguém morre na nossa família, certamente nós vamos sofrer com isso.
Agora, o que a gente deve fazer enquanto igreja? Irmãos, eu quero colocar aqui algumas coisas muito assim práticas para a gente. Primeiro, demonstrar cordialidade, empatia e compaixão. Muitas pessoas, às vezes, elas querem falar daquele momento, elas querem expressar o quão tristes elas estão, e nós não paramos para ouvir essas pessoas. Então, você pode, eu posso, nós devemos parar para ouvir, demonstrar que estamos solidários naquele momento, a nossa empatia por aquele momento, a nossa compaixão por aquele momento. Lembre-se, quando Cristo chegou onde Lázaro estava morto há 4 dias, ele chorou. Ele chorou ao ver ali alguém que estava morto, que era da sua total relação, né? E Cristo chorou. A segunda coisa, vamos ouvir as pessoas com atenção devida sobre aquilo que elas querem falar. Muitas pessoas têm a mania de ficar conduzindo a conversa, de colocar ponto, vírgula. Queridos, quando a pessoa quiser desabafar, deixa ela falar, porque é o momento dela falar. Ela quer às vezes colocar para fora, e às vezes muitas coisas vêm, a cura vem quando as coisas saem da nossa boca, né? E isso é interessante pensar dessa forma. Então, quando alguém estiver passando pelo luto perto de você, ouça essa pessoa, deixa ela chorar. Faça, por exemplo, igual os amigos de Jó. Quando eles ouviram falar da situação de Jó, eles foram ali e eles sentaram com Jó durante 3 dias e choraram. Não disseram palavra alguma. O grande problema foi quando eles resolveram abrir a boca. Falaram coisa que não deviam falar. Então a gente precisa pedir a Deus muita sabedoria, né? A terceira coisa, como é que a gente vai encorajar cada um espiritualmente na hora do luto? Eu sei que não é fácil. Muitas vezes eu vivi situações em que eu falei, Deus, e agora? O que é que eu vou falar? E Deus sempre disse ao meu coração, você não vai falar nada. O Espírito Santo, o meu Espírito, é quem vai dizer. Ele que é o autor e Senhor de toda a consolação. Em um caso que eu atravessei no ministério, uma família inteira foi dizimada. Estavam no carro o pai, a mãe, 2 meninas lindas, maravilhosas, pequenas, pareciam 2 anjos, né? Tão lindas que elas eram. E um menino que era primo, em uma viagem de volta de férias, já no retorno, quase chegando na cidade onde eles moravam, e sofreram um acidente. Aquela família toda morreu. Era da igreja que eu pastoreava, e foi um velório que jamais eu vou esquecer. Os caixões foram lacrados, e eu vi a irmã, que era gêmea, né, daquela pessoa que partiu, sofrendo muito, né, com aquela situação, e isso marcou muito o meu ministério. E naquela hora que eu ia sair de casa para tentar levar uma palavra de conforto, a rua lotada, a cidade toda foi naquele velório, praticamente uma cidade pequena, razoavelmente ou relativamente falando, e Deus falou assim, olha, você vai chorar com os que choram. Tão somente isso. A única coisa que eu pude fazer foi chegar ali e chorar com aquela família e pedir para Deus confortar ali aqueles corações. Então, o luto é um processo, e é importante que nesse processo Deus nos conduza. É importante que nós tenhamos a consciência de que no processo do luto sejamos conduzidos por Deus, porque Ele sabe a medida certa da nossa dor, do nosso sofrimento e daquele que está preenchendo, aliás, aquele que gerou um vazio na nossa relação. Só Deus pode preencher isso. Então, a quarta coisa, irmãos, é ter o cuidado com aquilo que você vai falar, objetivamente falando. Eu estava diante de um velório um dia, e uma mulher perdera o seu filho, e eu vi uma irmã chegando perto dela, encostando perto dela, e eu sei que aquela irmã queria intencionalmente levar uma palavra de conforto, tenho certeza disso. Porém, ela usou a expressão que, na minha concepção, ela não foi muito feliz. Ela disse assim, fica tranquila, irmã, Deus vai te dar outro lugar. Como se criança, como se gente fosse uma coisa, como cachorro, como animal, que você coloca outro no lugar. Não é não, queridos. Então, talvez se ela tivesse apenas abraçado e beijado aquela irmã ali, naquele momento de dor, ela teria feito melhor. Então, tomarmos muito cuidado com o que a gente fala na hora de um luto, né, que a pessoa está atravessando, né? Fica assim não, né? Deus vai te dar, né, outra... Não é assim que funciona, né? Deixa a pessoa chorar. É o momento dela, né? E você pode estar ao lado dela, você vai prestar um grande valor de solidariedade nesse sentido. E, finalmente, mostrar àquela pessoa no processo de luta que devemos confiar em Deus. A nossa vida
porque afinal de contas a pessoa partiu, aquela ente querida partiu, mas a vida continua do lado de cá e ela tem que ser encarada com muita responsabilidade, né? Então, enfim, para fechar o nosso tema de hoje, tratar de enfermidade, tratar de luto não é tão simples. As coisas são processuais, tanto de um lado quanto do outro, tanto de um tema quanto do outro. Isso é processo. Mas eu queria dizer assim para você, é importante a gente ter consciência, irmãos, que nem sempre nós teremos respostas para o problema enfrentado. Mas é importante acreditar que Deus tem poder para fazer o melhor e trazer a melhor resposta. Entendendo aquilo que o apóstolo Paulo fala, que todas as coisas cooperam para o bem segundo o propósito daqueles que são chamados em Cristo. E às vezes o fato de Deus não realizar o que nós não estamos pedindo não significa que Deus não está ouvindo a nossa oração, nem a sua oração. Talvez Ele está demorando, como possa parecer ao nosso entendimento, mas Deus nunca chega atrasado, Ele nunca falha, mas Deus tem os seus propósitos muito bem definidos. Certamente nós iremos entender depois qual é o propósito de Deus quando essas coisas tiverem passado. Eu desejo mesmo que nessa manhã você tenha sido alcançado por um entendimento melhor sobre esse tema, que você possa entender claramente, nós entendamos claramente que nós somos muito vulneráveis, a gente precisa ter esse entendimento. Nós somos finitos, nós somos pecadores, nós somos alguém que temos os nossos limites em todo o tempo. Tratar de enfermidade, tratar de luto não é um assunto e nem uma situação muito simples e tranquila, mas compreender que isso é um processo e que nesse processo é Deus quem nos conduz numa direção melhor e numa saída maior, né? E a minha oração é que você nessa manhã seja alimentado por uma esperança, porque a palavra de Deus fala que mesmo que nós passemos pela morte, nem isso nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Apocalipse fala que um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ser alimentado a cada dia por uma esperança grandiosa na presença de Cristo Jesus. Quero orar com você. Pai, muito obrigado por esse tempo de estudo. É importante, ó Pai, para nós entendermos esse tema tão difícil, às vezes, de compreendermos, ou até mesmo de aceitar, aliás, mas o Senhor, através do Espírito Santo, pode trazer ao nosso coração o consolo e o conforto que nós precisamos. Oramos, ó Pai, para que cada irmão nessa manhã seja visitado por essa compreensão clara daquilo que é a enfermidade, daquilo que é o luto na nossa vida. Que nós possamos, ó Pai, encarar isso com muita responsabilidade, com muita seriedade, na certeza, ó Pai, sobretudo, de que o Senhor é soberano, que os teus propósitos são grandiosos, que o Senhor faz aquilo, ó Pai, que é o melhor para as nossas vidas. Mesmo quando a morte bate na nossa casa, o Senhor não deixou de saber o que está fazendo. Nós confiamos em Ti e nós sabemos que um dia nós vamos voltar para casa. E a morte é o começo dessa realidade tão preciosa que nós temos em Cristo. Por isso, nós temos a certeza de que nem a morte, nem a vida nos separa do amor de Cristo. Te louvamos, ó Pai, por tudo e oramos com o nosso coração grato, em nome de Jesus. Amém.